Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Questão Saúde, hoje falando sobre métodos de emagrecimento. Eu estou aqui numa academia no centro da cidade, onde eu vou conversar com a professora Giamari Rodrigues sobre como fazer exercícios e não comprometer a saúde. Giamari, muito obrigado pela tua disponibilidade e eu começo te perguntando quais são os riscos de exagerar nos exercícios. Tem muita gente que vai além do que o corpo pode suportar. Bem, primeiramente procurar um médico, fazer os exames eletrocardiograma, fazer algum exame para verificar se está tudo bem com o coração, primeiramente isso. Depois procurar um educador físico e perguntar quais os exercícios físicos apropriados de acordo com cada pessoa. Sim, o exagero pode sim acarretar alguns problemas à saúde, inclusive o overtraining, que é um caso específico de quem exagera muito e afeta o psicológico, o nervoso, deixa a pessoa estressada, assim como os outros problemas como anorexia e bulimia, também é semelhante à vigorexia ou overtraining, que é o excesso de exercícios físicos. Esses exercícios, professor, eles podem ser feitos todos os dias ou tem um limite de dias e de horários para se fazer? Desde que esse aluno esteja bem, esteja saudável, ele pode praticar atividade física todos os dias. Não ultrapassando o limite de 2 horas por dia, porque o corpo não pode ficar sem energia para fazer atividade física. Então, como é recomendado que as pessoas comam de 3 em 3 horas, pois passando de 4 horas elas entram em estado de hipoglicemia, em 2 horas de treino, um treino moderado, pode equivaler a 4 horas sem alimentação. Então, o interessante quer fazer mais de uma vez por dia, alternar, fazer de manhã um aeróbico, à tarde fazer uma musculação neuromuscular, é interessante também fazer alimentação. Sem alimentação, sim, existe um período X para fazer atividade física por causa deste motivo, que falta energia, o aluno fica em estado de hipoglicemia e pode vir passar mal durante a atividade física. Os resultados, eles costumam aparecer em quanto tempo? Porque as pessoas têm muita pressa de um corpo escultural, bem definido. Os resultados são adquiridos, atingidos de acordo com algumas outras características desse aluno. Primeiramente, uma dieta balanceada, comer de 3 em 3 horas, tomar bastante líquido, dormir no mínimo 7 horas por dia. E fazendo todas essas coisas junto com a atividade física, o resultado, por exemplo, se for emagrecimento, em 1 mês, em 4 semanas já dá para ver um resultado significativo. Mas lembrando sempre que não é atividade física, não é academia que vai fazer com que esse aluno atinja o objetivo. Não é responsabilidade só da atividade física, e sim de uma vida toda saudável, com hábitos saudáveis. E quais são os riscos, professora, de quem exagera muito nos exercícios físicos? Principalmente lesões, né? Porque o nosso corpo ele tem uma estrutura fisiológica, tem ossos, tem tendões, tem ligamentos, músculos, e o excesso de atividade física acarreta em lesões, que pode ser tanto lesões leves, que com um relaxante muscular, um anti-inflamatório, 1 semana, 3 dias, 1 semana de repouso, o aluno já está apto a realizar atividade física, como uma lesão grave, rompimento de fibras, rompimento de ligamento, tendão, que daí vem acarretar 6 meses, de 3 meses a 1 ano de afastamento. Então, lembrando sempre que nada que é demais faz bem, e o mesmo vale para atividade física e exercícios físicos. Fazendo um gancho, então, nessa tua resposta, eu queria que tu explicasse para nós, para os telespectadores, qual é a importância do acompanhamento de um profissional. É muito importante. É só pensar que cabe para todas as profissões. Tu não pode ser um médico, tu não pode ser um professor se tu não tiver qualificação para isso. Então, o professor de educação física, ele sim tem embasamento teórico e prático para encaminhar e orientar esse aluno para melhor atividade física, aconselhar, inclusive até dicas de nutrição, como eu falei anteriormente, né, da alimentação. Então, a importância é fundamental. Sem um educador físico acompanhando e orientando, não há como uma pessoa realizar atividade física, exercício físico. É muito importante, porque o aluno não tem embasamento, ele não sabe o que está fazendo, ele não sabe o que está acontecendo, e ele só busca esse objetivo, que é emagrecer rápido ou ganhar massa muscular rápida, mas ele não sabe que por trás disso, né, como eu falei, a parte fisiológica, a parte psicológica, nervosa. Então, isso o professor de educação física ele está
completamente apto a orientar pela sua formação. Todas as pessoas elas podem fazer exercícios físicos, mesmo que apresente um problema de saúde como uma pressão alta, um problema no coração, se é importante ou se elas devem evitar a academia? Ao contrário, as pessoas que têm problemas de saúde, como hipertensão ou doenças crônico-degenerativas, elas devem fazer atividade física. A caminhada é comprovado que é muito bom para o coração, porque aumenta a capacidade cardiovascular, aumenta o fluxo sanguíneo. E a musculação ela fortalece os músculos como um todo e o coração também é um músculo. Então, deve-se fazer atividade física, desde que com acompanhamento do profissional da educação física e também do médico, né, que encaminhou esse aluno para a atividade física. É uma equipe, é um contexto, mas deve-se fazer. Para quem quer manter a boa forma, aquela cinturinha fininha, o que tu indica além do condicionamento físico, além dos exercícios que são feitos aqui em academia? A premissa é sempre a mesma, é uma vida saudável. Então, se alimentar de 3 em 3 horas, evitar frituras, evitar doces, trocar os alimentos, né, os farináceos, farinha a tradicional, os pães brancos, bolos, massas, o carboidrato em si, trocar pelos mais fibrosos, as massas e pães integrais, comer bastante frutas, no mínimo 3 porções de frutas por dia, de frutas diversificadas, legumes, verduras, tomar bastante água, dormir bem, porque o descanso é fundamental para a recuperação desse corpo, para que ele seja então exigido no próximo treino. É um conjunto, é uma vida saudável mesmo, tanto para manter como para alcançar o objetivo. É um conjunto de coisas, então é uma vida saudável. Mas principalmente evitar frituras e doces, porque são todos esses alimentos que têm essa gordura trans, elas se localizam no abdômen e nas coxas e glúteos, que é essa região que é chamada da gordura, então realmente que faz mal para o coração. Então esses alimentos devem ser evitados para que possa se manter essa silhueta. Encerrando, então, este primeiro bloco, eu te faço uma pergunta. Qual é a diferença entre condicionamento físico e emagrecimento? Tem muita gente que vem para a academia com a ideia de emagrecer, porque a academia emagrece, e às vezes não é bem esse o objetivo. Eu queria que tu explicasse para a gente qual é a diferença. O condicionamento físico nada mais é do que uma adaptação a uma atividade física e uma melhora da capacidade pulmonar e cardiovascular. O exercício que é feito para o condicionamento físico, ele também vai ajudar a emagrecer, porque desde que aquele aluno ele era um sedentário, não fazia nenhuma atividade física, ele passa a fazer alguma atividade, qualquer atividade, em que ele tem um gasto calórico a mais do que ele tinha quando sedentário, vai emagrecer também. O que modifica é que o exercício para emagrecimento, ele é mais avançado, ele é mais puxado. A atividade aeróbica, o tempo de atividade aeróbica deve ser maior, o peso na musculação também deve ser maior, deve ser um treino mais puxado, mais intenso. O condicionamento físico é realmente assim, digamos, só para manter uma vida saudável, mas sem exageros. Querendo ou não, quem quer emagrecer passa assim por um estresse, porque tem que reduzir a alimentação e tem que aumentar o gasto calórico. Então, isso que difere, é a intensidade do exercício mesmo. Giamara, eu agradeço muito os teus auxílios, os teus conselhos. E nós voltamos então no próximo bloco com mais sobre questões de emagrecimento, dessa vez com o endocrinologista. Até lá! Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. Lixo fora do lugar prejudica o equilíbrio ambiental. Faça sua parte, coloque o lixo no seu devido lugar. Você sabia que o lixo é um dos maiores responsáveis pelos alagamentos do país? Faça sua parte, coloque o lixo no seu devido lugar. Reciclador. Minha profissão é recicladora. É uma profissão que a gente faz, porque não é feia aquilo ali, porque tu tá fazendo uma coisa que é bonita, que é
pro meio ambiente, né? Se todo mundo fizesse, juntasse seu lixinho, suas coisinhas, botasse no saquinho, bota na lixeira lá, deixa bonitinho lá, que fica mais bonitinha a tua rua, limpinha, na frente da casa, tu passar num lugar assim, tá todo sujo, né? Mais um bom motivo para você separar o seu lixo. Selecionadores de materiais recicláveis. Incentive esta profissão. De volta então ao programa Questão Saúde. Neste bloco eu estou conversando com a endocrinologista Marlene Docorn sobre métodos de emagrecimento, neste bloco direcionado então à alimentação. Marlene, muito obrigada pela tua disponibilidade e nós vamos então à primeira pergunta dos telespectadores. Meu nome é Karen Bertassi. Eu gostaria de saber quantas refeições se deve fazer por dia. Bom, inicialmente eu agradeço a oportunidade de contribuir para o conhecimento a respeito dos cuidados com a saúde. E respondendo à pergunta, o ideal são 6 refeições por dia, balanceadas, né, e distribuídas de forma adequada. Doutora, a gente sabe que não se pode, as pessoas não conseguem evitar os doces, as frituras, as gorduras. O que a pessoa pode fazer para amenizar esse problema da ingestão? Tem um horário que é mais adequado para ingerir esses alimentos mais pesados? Não, eu digo que não tem um horário. Na verdade, nós temos que aprender a evitar esses alimentos. Então, é um aprendizado, é uma mudança de comportamento, mudança de atitude, exige muita força de vontade, mas é possível. Então, nós temos que nos livrar das frituras, né? Não digo que não coma, mas lá de vez em quando, não é assim comer todos os dias, né? Então, lá uma vez por mês, comer uma fritura, doce uma vez por semana. Então, é ser equilibrado, não exagerar, mas durante o dia, sim, normalmente a gente deve evitar. E só uma vez por semana, mas mesmo assim, se vai comer um doce, é uma porção de doce, não é comer várias porções de doce num dia só. E também as frituras também, uma vez por mês. Então, dá para dosar, não precisa se privar totalmente desses alimentos. Às vezes eu não tomo café de manhã e almoço muito pouquinho, meio-dia. E às 5 horas, por aí, 5h30, eu tomo um pouquinho de café. E estou meio barrigudinho. E o que eu posso fazer para fazer uma dieta para emagrecer um bocadinho? As pessoas têm que dar um intervalo entre uma refeição e outra para o organismo, né, se organizar, fazendo uma redundância. E agora, se a pessoa se alimenta mais ou menos de 3 em 3 horas, ainda no intervalo vai ingerir um outro alimento, o que está acontecendo? A pessoa vai estar se alimentando a mais do que o seu organismo necessita. Então, eu acho que com isso respondo. Então, o ideal é nós termos horários certos para fazer as refeições. Meu nome é Ana Carolina e eu gostaria de saber se as dietas do carboidrato ou da sopa, elas realmente funcionam. Doutora, a gente sabe que as pessoas, para emagrecer mais rápido, elas apelam até para simpatia, né? E essas dietas, então, elas têm um funcionamento integral, elas funcionam em parte, depende do organismo de cada pessoa, como é que funciona? Essas dietas de sopa, carboidratos, essas dietas assim diferentes, nesse sentido, a pergunta, né? Bom, o mais correto para nós perdermos peso de forma saudável, ou seja, que o nosso organismo não haja nenhum problema de falta de nutrientes, a alimentação ela tem que ser bem equilibrada, ou seja, carboidrato, gorduras, as proteínas e as vitaminas e sais minerais. Então, isso é básico, né? Então, se a pessoa faz uma dieta muito restrita, só ingere proteínas, ou só carboidratos, ou só hortaliças, né? Tem aquelas dietas de sopa, né? Então, isso aí vai fazer com que a pessoa vai ficar com deficiência de alguns alimentos, ou de proteína, a própria gordura, ela é necessária para o nosso organismo. Os carboidratos são necessários, o carboidrato que nos dá energia, né? E as vitaminas e sais minerais. Então, na verdade, eu sempre comento assim, que a alimentação nossa de brasileiro é a mais correta possível.
né? O arroz, feijão, a carne e verduras. Com isso aí, a pessoa tem todos os nutrientes necessários. A questão toda é fazer as substituições corretas, por exemplo, o arroz, não vai comer, não quero comer só arroz, então troca por outro carboidrato, por macarrão, por batata, por mandioca. Né? A carne, usa carne de gado, de frango, de peixe, né? Que são as proteínas. As gorduras, procurar balancear a gordura de origem animal, ela pode fazer com que haja elevação do colesterol, então pode comer, mas com cuidado. Né? E as vitaminas e minerais são essenciais para o organismo. Resumindo, o ideal é uma dieta bem diversificada, com esses 4 grupos de alimentos, quantidades tais que sacia a fome, mas nunca que a pessoa coma de modo que ela não deve comer até se sentir saciada, assim, com o estômago, sentindo que tem estômago, como eu falo. Então é comer com certa, servir-se, procurar não servir uma segunda vez e se levantar da mesa logo que sai, que comer devagar, mastigando bem os alimentos, não ingerir água durante as refeições ou outro líquido, de preferência não usar água antes, 1 hora antes, 1 hora depois. Com isso aí, a pessoa vai perder peso de uma forma bem saudável, não vai ficar com deficiência de nenhum dos elementos importantes para o nosso organismo. Oi, meu nome é Luciano e eu gostaria de saber se jantar engorda. O jantar em si, ele não engorda. O que engorda é assim, o que nós ingerimos nas 24 horas, a qualidade dos alimentos e que tipo de atividade física nós fazemos. Então, o jantar, ele pode ser bem equilibrado e não é culpado da pessoa se tornar obesa. Marlene, eu agradeço muito as tuas orientações e o programa Questão Saúde encerra por aqui. Para você que quiser fazer parte da produção do nosso programa, é só enviar uma sugestão de pauta para o e-mail tvunifra@unifra.br. Nos vemos a semana que vem. Até lá!